Glória a Deus. Amém. Daniel 4, nós vamos aqui. Louvado seja Deus. A partir do verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Eterno. Vamos aqui, irmãos, acompanhar. Daniel 4:4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Nabucodonosor era o imperador da Babilônia. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, que as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E aqui vem o verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem é por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, que é Daniel, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas,
Verso 21. Folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. Louvado seja Deus. E a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Presta atenção, meus irmãos, aqui, ó, decreto do Altíssimo. Você observa que sobre a vida de cada um de nós estão sendo expedidos decretos do Altíssimo, nesse período de Elu. Esta interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino e o dá. E quanto ao que foi falado, que deixar o tronco usando de misericórdia, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Queridos amados, nós aqui estamos diante de uma profecia dada em sonho para o rei Nabucodonosor sobre o que realmente iria acontecer a ele, porque ele estava crendo que tudo que ele fazia era por sua própria força, e o que o seu reino era por seu próprio poder. Um minutinho, meus irmãos. Amém? E aqui você vê... Está vendo algum barulho aí? Verso 30. Você observa aqui, meus irmãos, que aconteceu com ele. Quando ele estava 12 meses depois, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E efetivamente, meus amados, Nabucodonosor ficou 7 anos, que nem um boi, o corpo todo cheio de pelos, comendo a erva do campo, foi transformado num bicho. E o bicho é uma besta, né? Então você observa o cunho profético que tem isso. Esse homem que pensou que tudo era ele, o Eterno fez com que ele fosse passar os 7 anos como um animal, como uma besta, comendo da erva. E isso tem um cunho profético, meus irmãos. Porque após o arrebatamento da igreja de Adonai, aqueles que não forem arrebatados farão parte de um império, o império da besta. É o que diz lá em Apocalipse. Então, o irmão e a irmã que não forem arrebatados vão ter que enfrentar o império da besta, vão ter que se
cumpriram o que não cumpriram agora, cumprir toda a Torá e todas as palavras de Yeshua, sendo envergonhado por todos que vão estar aqui, porque os arrebatados já terão ido. Então, a luta de quem vai ficar, irmão, vai ser uma luta muito maior, porque você vai ter que ser um sal da terra com todo mundo zombando de você. Você vai ter que ser um sal da terra sem ter um tostão para comprar nada. Porque esse que Nabucodonosor ele pensou que ele era grande. E Deus fez ele comer erva que nem os bois durante 7 anos. E efetivamente, na história, diz que ele ficou 7 anos que nem um bicho, comendo erva do campo, grama, que nem um boi, meus irmãos. Mas isso foi para o Eterno mostrar para ele que os decretos para ele eram decretos de juízo, meus irmãos. E a gente tem que entender qual é o decreto que está sendo feito para você, meu irmão, minha irmã. Será que você, nesse mês de Elu, você está observando a Torá? Será que nesse mês de Elu, você está 24 horas observando as palavras de Yeshua e a Torá? Porque cada minuto está sendo expedido um decreto sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer pessoa. E aqui diz, irmão, que o Eterno, você vê aqui no verso 24, esse é o decreto do Altíssimo. Yeshua, Adonai, ele trabalha com decretos. E o decreto que ele está colocando para você, meu irmão, o decreto pode ser definitivo na semana que vem, se ocorrer o arrebatamento. Mas mesmo que não ocorra arrebatamento, o que tu fizeres agora em Elu, o que tu estás fazendo em festa de trombeta, e se não tiver arrebatamento que você fizer nos 10 dias temíveis até Yom Kippur e depois sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a minha vida. Aqui na boca do 7 anos que nem uma besta, porque boi é besta, né? Qual o sinônimo de boi? É uma besta, certo? Besta é animal, tipo um boi. Então é um sinal também profético do império da besta, meus irmãos, que as pessoas vão ficar aí que nem animais. Aleluia! As pessoas vão ser vigiadas dentro de casa, meus irmãos. Aleluia! As pessoas, você não tem a mínima dúvida disso, meus irmãos. Toda a tecnologia hoje permite que você seja vigiado dentro de casa e saber em que cômodo de casa você está, ou se tem alguém na tua casa, certo? É que não tem nada disso implementado hoje, porque a noiva do Cordeiro ainda está na terra. Aleluia! E essa noiva está a ponto de sair da terra, meus irmãos. Está a ponto de sair na terra. E aí, aqueles irmãos que ficaram, aquela irmã que ficou, o irmão que ficou, vão ter que cumprir o que não cumpriram. Aleluia! Vão ter que obedecer o que não obedeceram. E depois vão ter que enfrentar o martírio na grande tribulação, sendo caçoado por amigos, por amigas, que não eram amigos nem amigas. Vão ser humilhados por todos, irmão. Vão ser tratados como marginais da sociedade, porque vão estar sendo contra os decretos, contra as leis do anticristo. Aleluia! E aqui nós estamos vendo que o Eterno, ele está já caminhando para o cumprimento dos tempos finais. Você vê, meus irmãos, que nós, há um mês atrás, irmãos, no dia 13, Israel anunciou um acordo de paz com os Emirados Árabes. Naquele mesmo dia, nós passamos um zap e falamos para os irmãos, começou a temporada dos acordos. Se o irmão está ligado naquilo que a gente está falando aqui, nos cultos, o irmão deve ter entendido. O pastor já falou que ia ter a temporada dos acordos. E ali a gente falou, chegou essa temporada, glórias a Deus. E agora vai ter outros acordos. E ali no culto do dia 16 à noite de agosto, nós falamos, vão ter esse temporada. E não vai demorar, que Israel vai fazer acordos com outros países, em especial poderá ser com Omã, Bahrein ou Arábia Saudita, e foi feito com Bahrein na sexta-feira.
Louvado seja Deus. Cumprindo o que nós já tínhamos pregado ali pelo Espírito Santo. E nós ainda falamos, pode escrever aí, porque isso vai acontecer, e aconteceu, meus amados. Então agora você está vendo que está havendo afunilamento, ou seja, a tua vida, meu amado, está balançando, meu irmão, minha irmã, você que está ainda Tá travando. com alguma coisa pendente. Os irmãos estão me ouvindo, meus irmãos? Amém. Então, o que acontece? Então, vai ficar muito estreito, meus irmãos. Então, aqui o Eterno, ele mandou um decreto para Nabucodonosor. Nabucodonosor foi condenado porque depois que ele recebeu o reino desses 7 anos, ele ainda não largou os deuses dele da Babilônia, ele preferiu o reino humano. Mas aí ele já está no lugar que ele tinha que ficar mesmo. Aleluia. Mas Daniel ali, ele foi... E Daniel falou uma coisa importante aqui, irmãos, porque você observa que essa passagem de Daniel tem um cunho profético. Daniel, ele chega para o rei e diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Você vê, irmão, que Daniel era um consagrado, aleluia, apesar dele ser o segundo do reino, depois de Nabucodonosor vinha ele, aleluia, mas ele era fiel a Adonai, e ele chegou para o rei com a autoridade do Espírito Santo e disse para o rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, aleluia, praticando a justiça, aleluia, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade, porque se o rei ali começa a praticar a justiça, que é o que você dá cá, vamos até botar aqui para os irmãos, esse estudo aqui para os irmãos, aleluia, e nós mostramos para os irmãos hoje, mas não mostramos isso aqui, ó. Daniel 4:27, você está observando aí agora, aleluia. Olha o que está aqui escrito, meu amado, aleluia. Exatamente esse texto, glórias a Deus, aleluia. Observe aqui: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela Sedacá. Amém? E as tuas iniquidades vão de misericórdia com os pobres. Anaim é pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Por que Daniel falou talvez, meus irmãos? Aqui faltou essa palavra talvez, mas está ali no original talvez. Por quê? Porque, irmãos, se consertar na hora é muito complicado, meu amado. A virgem sensata quis se consertar na hora. As virgens prudentes, Yeshua falou claro, você tem que estar consertado antes. Antes, bem antes. Então, não entra nessa, eu vou me consertar perto das trombetas. Vai ficar, meu amado. Vai ficar, meu irmão, minha irmã. Por isso que Daniel fala aqui, talvez. Talvez. E aqui você vê, desfaz os teus pecados pela Sedacá, porque o rei ajuda os necessitados. E glória a Deus, que aqui nesse texto sagrado, o profeta Daniel ainda deu um recado, aleluia, para o rei Nabucodonosor, ele tentar ser fiel naquele momento ali. Mas você observa, meus irmãos, que não deu certo. O decreto do Altíssimo se cumpriu. Depois ele voltou, cumprindo a eterna. Você sabe, meu amado, que existe um reinado que está sendo preparado, um reinado que não tem fim.
7. Glórias a Deus. Daniel, capítulo santo é o nome de Adonai. Aleluia. Que diz assim, meus irmãos. Aleluia. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, está aqui. Está travando muito, pastor. Está travando? Os irmãos estão ouvindo aí? Agora sim, porque está travando Amém. muito. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece aqui no versículo 18 de Daniel 7, diz: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Então, meu amado, você quer ser santo do Altíssimo e possuir esse reino para todo sempre? Ou quer ficar aqui, ó, no verso 19? E tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava? Você vai querer ficar na grande tribulação para isso? Porque aqui o Daniel, o profeta Daniel, também no capítulo 7, ele está fazendo o paralelo daqueles que vão ser arrebatados salvos e daqueles que vão ficar aqui na grande tribulação para ser feito em pedaço. Aleluia. E como é que você escapa de ser feito em pedaço? Obedecendo a Torá, obedecendo as palavras de Yeshua, santificando a tua vista. O que você olha? Você está olhando para as coisas do eterno? Ou você está colocando os seus olhos na indecência, nos filmes mundanos, novelas mundanas, programas mundanos? Você está colocando o seu ouvido aonde? Ouvir a palavra do eterno ou ouvir música secular mundana? Você está colocando sua boca o quê? Fazer fofoca. Você está colocando... Você vai ter que consertar tudo isso na grande tribulação. Na grande tribulação, tu não vai poder usar roupa mundana. Na grande tribulação, tu não vai poder nem usar enfeite, porque nem o anticristo vai permitir. Aleluia! Porque você é tratado que nem animais. Aleluia! Na grande tribulação, você vai ter que andar em santidade na sua fala e sofrendo a humilhação do restante. Irmãos, isso é tão mais fácil de você pegar do que qualquer objeto, porque a palavra está se cumprindo aos nossos olhos. Aleluia! Isso daí já é uma verdade. Nós estamos vivendo um tempo que claramente se enxerga tudo isso. Aleluia! E você tem que pensar a tua alma, aonde você... o mesmo que entrega a palavra profética que está se cumprindo hoje diz: se você não vigiar, tu vai para o lago de fogo. Aleluia! E você quer ficar para sempre no lago de fogo? Imagina! Se um calor a pessoa já pensa mal, imagina passar o fogo no corpo para sempre. E as pessoas sabem que quando são jogadas lá, ficam sofrendo para sempre. Aleluia! E aí, meu amado, nós temos que observar, e Yeshua diz: observai a palavra, observai os mandamentos, observai, santifica a sua vida. Louvado seja Deus. E aqui você vê, meus irmãos, que no final... Aleluia, aleluia. No verso 27 do capítulo 7, Daniel fala assim: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu amado, olha só, lá em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 2, fala. Você vai ver o que fala aqui sobre o reino que vai ser entregue, aleluia, aos que forem arrebatados. Yeshua fala o que vencer. E Yeshua fala assim: ao que vencer. Aí você faz a conexão de Daniel, que vai receber um reino eterno. Faz a conexão com o Apocalipse. Aleluia. No capítulo 2, Yeshua com a boca dele falando aqui, no verso 26, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esse é o reino. Aleluia. E com vara de ferro as regerá. Louvado seja Deus. Então aqui você observa que Yeshua diz: quem vencer, quem é que vai vencer, irmão? O quem for arrebatado. Ele está escrevendo para as 7 cartas. Você que venceu tudo aquilo, você guardou até o fim as obras do Eterno, ele lhe dará poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Esse é o reino eterno. Após a grande tribulação começa o reino eterno. E começa aqui na terra.
Louvado seja Deus. Nós vamos ser arrebatados para as bodas do Cordeiro. Nós vamos estar agora na festa. Aleluia! Enquanto aqui na terra vai estar no maçarico do cão, lá nós vamos estar na festa, meus irmãos. Aleluia! Mas depois nós vamos voltar ao final desses 7 anos. E aí vai ser começado o reino eterno. Um reino que você jamais perderá a condição de rei. Nem eu, nenhum de nós. Basta a gente obedecer as palavras de Yeshua. Basta você obedecer as palavras de Adonai. E importante nesse tempo de Elu, irmãos, eu digo para você, e em todo ano, não é só agora não, orar. Aleluia. Você sabe que é um tempo de tefilá. Tefilá quer dizer oração. Orar a Adonai, pedindo perdão dos seus pecados e buscando não cometê-los. Louvado seja Deus. Amém? Que nós temos que entrar no estado de santificação para não sermos surpreendidos e não termos decretos contrários. Porque mesmo que não tenha arrebatamento, você não se santificando, você tem decretos contrários contra você durante o ano. Aleluia. Porque o Eterno, ele não abre mão da palavra todos. Você observa lá em Deuteronômio, quando a gente lê hoje, no início da manhã, se convertam e obedeçam todos os meus mandamentos. O que Yeshua fala lá? Guardar todas as coisas que eu tenho mandado. No final, quando ele está subindo, Yeshua disse, para que guardem todas as coisas que eu tenho mandado. Então, o Eterno não abre mão do todos. Você tem que lutar para guardar tudo, obedecer tudo, santificar em tudo. Aleluia. Ele te dá saúde, me dá saúde. Então, ele quer que a gente faça a sua vontade, meu amado. Louvado seja Deus. Vamos nos preparar para essa festa. A festa das trombetas, ela está aí, meus irmãos. Ela é o Rosh Hashanah. E eu quero mostrar para os irmãos que outros países, louvado seja Deus, isso aqui nós já estamos preparando, né, os slides da festa que vai ser, mas eu fiquei assim, maravilhado de saber que tem muitos países, meus irmãos, louvado seja Deus, graças a Deus. Olha aqui, a festa das trombetas na França. Olha só, meus irmãos, aqui, ó, esse quadro aqui é da França, dizendo, ó, eles botaram até um período maior, né? 14, né? A 24 de setembro de 2020, Christ enlève au ciel. Aqui eu boto a tradução do francês. Cristo arrebata ao céu. Amém? Você vê aí, Cristo arrebata ao céu. E aqui ele fala, l'enlèvement de Sion, o arrebatamento de Sião. Irmão, até o francês sabe, meu amado, o francês que está observando a palavra, que quem vai ser arrebatado é quem está na oliveira, quem guarda a Torá. O arrebatamento de Sião, meu irmão. Amém? Você está pensando que vai ser arrebatado quem não guarda a Torá, meu amado? Ficou para a grande tribulação. E quem não teve chance da grande tribulação não vai estar no arrebatamento, meu amado. Amém? Porque para entrar no arrebatamento, até o francês sabe o que a gente prega. Alguém pensa assim, o pastor Calil está pregando sozinho. Não, meu amado. No mundo todo, Deus levantou igrejas que nem a nossa, para pregar a verdade, para pregar a santificação. Você vê aqui, a festa das trombetas, a noiva do Cordeiro na França está conectada com Yeshua. Eles botaram aqui, ó, não quer dizer que vai ser, mas a possibilidade, quando tiver, é nesse período. Louvado seja Deus. Olha isso aqui, irmãos. Na Alemanha, Rosh Hashanah, 18/9 a 20/9 de 2020. Isso aqui, ó, o título dessa mensagem tá aqui, essas palavras em alemão, que eu não entendo alemão, mas a gente joga no Google Tradutor, aí você vem, o arrebatamento pode acontecer em alguns dias. Olha só, a Alemanha, as igrejas fiéis da Alemanha se preparando para o arrebatamento agora em 18/9 a 20/9, meu amado. Mas por que no Brasil não se fala nisso, meu amado? Meu amado, infelizmente aqui é teologia da prosperidade, é voto, oferta, dízimo, enquanto outros lugares estão se preparando para o arrebatamento. Se você se basear com o povo daqui, você vai ficar, amém? Você vai ficar aí para a grande tribulação. Você tem que basear em Yeshua, na igreja primitiva. Louvado seja Deus. Enquanto outros países estão buscando, né, o Rosh Hashanah agora, que eu falei para os irmãos, cabeça do ano, que a festa da trombeta é a cabeça. Por que a festa da trombeta é a cabeça do ano? É o início do ano, meu amado. Amém? Então, o arrebatamento, aqui, isso aqui, essas palavras em alemão aqui estão dizendo isso. O arrebatamento pode acontecer em alguns dias. É claro que ele não está afirmando que vai acontecer, mas se tiver que acontecer no ano, é nas trombetas. Aleluia. Então, o alemão também está se preparando, meu amado. Louvado seja Deus. Nos Estados Unidos, aqui, ó, também
2020, Rapture 2020, The Feast of Trumpets, amém? Ou seja, festa da Rapture quer dizer arrebatamento, 2020, festa das trombetas. Então, está aqui já, a trombeta vai soar, e os americanos, irmãos, também lá estão ligados na festa das trombetas, louvado seja o nome de Adonai. E eu fiquei maravilhado também na Itália, louvado seja Deus, a Itália, meus irmãos, que a gente acabou de falar, né, que tem essa, é claro que todos sabemos que a igreja romana lá, ela aperta as outras, né, meu irmão? Porque lá ela é a religião oficial. Mas você vê que tem igrejas, ó, il rapimento en la festa delle trombe, um culto agora, 2 de agosto de 2020, lá na Itália, né? Aqui está em italiano, mas a tradução está aqui, ó, né? Aqui o arrebatamento é a festa das trombetas, né? Aí ele bota aqui, ó, louvado seja Deus, a Escritura nos ensina que chegará o dia em que soará a última trombeta e então haverá o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Assim, aqui, ó, assim depois do Pentecoste, a próxima festa que vai acontecer será a das trombetas. Uma festa que a igreja aguarda com trepidação. Está de fato associada ao arrebatamento. Isso agora, 2 de agosto de 2020. A Itália, meus irmãos. Ou seja, a noiva do Cordeiro no mundo todo, meu amado. O povo, e não digo, meu, se ali a pessoa está na igreja de Yeshua, mas não estiver obedecendo o Torá, não vai ser arrebatado. Não é pelo fato da pessoa estar na igreja desse pastor aqui, italiano, que vai ser. Ele está pregando ali, ó, você tem que guardar a Torá e os mandamentos de Yeshua. Amém? Como eu prego aqui para vocês, irmão, tem pessoa no mundo inteiro que está pregando. Você acha que o arrebatamento vai... Agora, o problema aqui no Brasil é o problema que você tem. Oferta de teologia da prosperidade, é uma outra religião, né? Estão totalmente cegos em relação à volta de Yeshua, meus irmãos. Então, é uma cegueira que está aqui. Mas outros lugares estão ligados. Louvado seja Deus. Então, você fica, meu amado, observa a Torá. E você, quando você estiver guardando o Shabat, você pensa assim, tem uma igreja igualzinha a minha lá nos Estados Unidos, guardando o Shabat, na Alemanha, na Itália, na França, amém? E essa igreja, meus irmãos, são igrejas, porque isso que vai ter o arrebatamento vão ser pessoas do mundo todo. Eu botei esses países, irmão, que são países assim, desenvolvidos, né? Países grandes, mas nos países também africanos, que são países pobres, também tem lá, meu irmão, que estão guardando a festa das trombetas, amém? Se preparando para o arrebatamento. Então, que o Espírito de Adonai, meu amado, fale ao teu coração, vigia, meu amado, santifica a tua vida. Olha que maravilha, meu querido, né? A gente vê essas pessoas aí, ó, se preparando para a festa das trombetas agora, no próximo Shabat, né? Nós vamos estar lá no Shabat, lá louvando a Deus, mas vai ter lá naquele mesmo Shabat, na Alemanha, vai estar o povo buscando o Eterno, indo no sábado e no domingo, porque se não correr o arrebatamento no sábado, pode ser no domingo, porque a festa das trombetas são 2 dias, e Yeshua até falou isso. Quando ele se referiu à festa das trombetas, ele disse assim, é daquele dia, a hora ninguém sabe, porque a festa tem 2 dias, amém? Então ele sempre deixa essa situação. Então vamos ficar atentos aos 2 dias, louvado seja Deus. Mas mesmo que não aconteça, o importante, você tem que se ligar que os decretos vão ser lançados sobre a tua vida, sobre a minha vida, durante todo esse período de festas para todo o ano. Amém?